se você sabe exatamente onde você quer chegar e você sabe que você vai ter que suar pra caramba pra chegar lá e quer se aproveitar de toda e qualquer oportunidade que você tiver para chegar lá mais fácil, então esse vídeo veio para te trazer uma mensagem que pode mudar tudo. Comunicação. Você sabe se comunicar? Eu achava que sabia. Até ser, por várias vezes seguidas, apontada sobre como a minha comunicação não estava chegando para as pessoas corretas. A verdade é que nós aprendemos português na escola, aprendemos que nós temos que expandir nosso vocabulário lendo livros, consumindo obras literárias, obras musicais. Entretanto, ninguém fala da importância de saber comunicar o que você quer dizer e sobre como você tem que refinar essa skill para ir mais longe na vida. Eu vou te dar um exemplo que para mim é um clássico. Silvio Santos. Você lembra como o Silvio Santos falava bem na televisão? Sabe o que ele era? Camelô, antes de virar apresentador. Agora pense se ele falasse igual a um camelô. Você pode falar que, não, se ele falasse igual a um camelô, ia conectar com as pessoas, ele ia fazer muito sucesso. Poderia. Poderia se ele fosse um apresentador que não fosse a cara, o rosto, a face do canal. Mas a verdade é, se você quer ser a pessoa que é o rosto de uma marca, a pessoa que é o líder de um espaço, você tem que se comunicar de forma assertiva, principalmente com as pessoas que têm o poder de te colocar ali. Por exemplo, na Rede Globo tinha o Chacrinha. Ele já falava mais erradinho, ele era engraçadinho, ele fazia várias piadas. Ele tinha muitos fãs, mas ninguém achava que a Rede Globo era só o Chacrinha. Agora o Silvio Santos, você não conseguia pensar em SBT sem pensar nele, porque ele era engraçado, ele se conectava, ele conseguia falar com você de uma forma que você queria ouvir, mas ele ainda tinha aquele perfil de pessoa que se conecta também com quem é rico. Outro grande exemplo, que é um dos meus favoritos, é a Hebe Camargo. Meu amor, o quanto que aquela mulher era fina. Não tá escrito. E ela falava as coisas no diminutivo, ela jogava charminho, ela mandava beijinho, mas sem nunca perder a elegância. Porque ela tinha entendido que, por mais que na televisão ela precisasse comunicar com uma população de um nível um pouco abaixo, ela não conseguiria se manter onde estivesse se ela também não comunicasse com as pessoas que estavam acima dela. Isso se chama estratégia de comunicação. E por que eu estou trazendo isso? Porque a comunicação, ela se baseia em vários pilares. Nós temos, primeiramente, a comunicação visual. A sua imagem fala antes de você. Então, se você vai ser aceita ou não em um lugar, depende da roupa que você está usando. Depende do seu cabelo, de como você se porta, de como você se expressa. Ai, mas o mundo é muito cruel, eles tinham que me conhecer pelo que eu sou e por quem eu sou, porque eu sou linda como eu sou. É, meu bem, mas deixa eu te contar um segredo. Possivelmente a pessoa que te disse essa ideia linda de que todos devem te aceitar como você é, também nunca foi aceita. A verdade é, o mundo não aceita ninguém, não importa o quanto você se arrume, mas dependendo de como você se porta, você pode sim ser temporariamente aceito em determinados lugares. Se você vai ficar lá ou vai sair, vai depender de se você quer e se você se esforça. Por exemplo, eu sou uma pessoa excêntrica. Olha como eu estou vestida. Essas roupas, esses trajes funcionam bem para um vídeo no YouTube. Mas quando eu vou trabalhar no meu dia a dia, eu não me visto assim. Não porque eu não acho bonito, mas porque eu entendo que quem eu sou não pode chegar antes do que eu sou capaz de fazer. Principalmente quando eu não estou em um cargo de liderança. Então eu diminuo estrategicamente todo o meu potencial de visual para que as pessoas me vejam menos como alguém que se destaca, porque quem se destaca costuma ser uma ameaça, e passem a me ver como alguém que deveria estar ali, que é bacaninha, que é legal, que é competente, porque até se veste bem, mas você consegue lembrar que esteve em uma ou outra premiação da empresa, que está sempre animando as pessoas, sempre ajudando as pessoas a resolver problemas. Então, fisicamente, o que você comunica importa, mas nós ainda temos que falar sobre as palavras em si. Por quê? Nós temos diversos tipos de pessoas e cada pessoa entende o que o outro quer dizer de uma forma diferente. Com o passar do tempo, eu percebo que raro mesmo é aquele que sabe escutar. A maior parte das pessoas não sabe. Então, se você quiser se comunicar com elas,
você tem que saber falar de uma forma que elas escutem. Por exemplo, se eu falo com uma pessoa muito técnica, eu tenho que tomar muito cuidado para falar tudo o que eu for trazer de uma forma extremamente correta, sem errar palavras, sabendo falar todos os termos que eu tenho para falar, porque senão essa pessoa não vai entender. Se eu converso com uma pessoa de humanas, por exemplo, e eu falo alguma coisa errada, ou então eu uso muito o termo coiso, coisar, a pessoa vai entender. Porque ela tem uma criatividade ali na maneira de ouvir que permite a ela entender o que você está dizendo. Isso não vai acontecer com uma pessoa extremamente irracional. Porque a elasticidade da escuta dessa pessoa racional é muito menor. Ela é muito boa em criar processos, então você precisa falar as coisas para ela de forma muito correta, senão essa pessoa não consegue imaginar o que você está falando, ela trava. Olha que loucura. E aí eu passei muito por isso no meu trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa que andava mais com o pessoal de humanas, então eu tinha uma fala mais livre, porque eu sou muito criativa, e aí eu pensava uma coisa e eu já queria soltar, eu queria falar, porque eu sabia que talvez a minha ideia pudesse resolver um problema, e aí eu me deparei com a situação de que se eu trouxesse a minha ideia sem ter todas as palavras e todos os termos já pré-definidos antes de soltar a ideia, e eu só soltasse ela porque eu sei que ela é boa, metade da minha equipe não ia entender. E essa metade que não ia entender, quando entendesse a ideia, ia ter viés de que não é uma ideia tão boa, porque eu não fui boa o suficiente para explicar. Que loucura, né? Mas sabe o que ajuda para trazer essa comunicação à vida de uma forma que realmente você consiga se conectar com os outros? É treinar mais de uma forma de falar o mesmo. Por exemplo, eu chego aqui em você e aí eu começo a contar sobre algo que eu vivi. Você pode ser uma pessoa imaginativa, e aí a minha narrativa faz você prestar atenção. Mas talvez você não seja uma pessoa imaginativa. Aí você me assiste e pensa, nossa, ela falou, enrolou um monte, não entendi nada. Aí eu chego em você e te explico de novo, só que dessa vez, ao invés de usar uma narrativa sobre o que aconteceu comigo, eu vou direto ao ponto e eu falo que se você não souber se comunicar com as pessoas, burras não são as pessoas que não conseguiram te entender. E aí, se você for uma pessoa que não gosta de narrativa, você possivelmente vai pensar, cara, agora eu entendi. Mas se eu falar isso pra alguém que gosta de narrativa, a pessoa vai dizer, nossa, que grossa. Eu acho que ela foi um pouco a mais. Entende? Um vai me achar direta, o outro vai me achar grossa. Mas no final do dia eu tenho que me comunicar com os dois. Outra coisa que ajuda muito na comunicação, além de imaginar formas diferentes de se explicar, de como você se veste, é o tom que você usa. Porque tem muitas pessoas que antes de ouvirem a sua ideia vão ouvir o seu tom de voz. Então sim, falar as coisas de uma forma meiga, de uma forma tranquila, falar pausadamente, pode irritar uma ou duas pessoas, mas também te ajuda a garantir que as pessoas estão prestando atenção em você. E aí você pode falar pra mim, mas eu não gosto muito do tom de voz muito doce, eu não gosto muito de uma pessoa que fala de uma forma muito lenta. Tudo bem, descubra qual tom de voz funciona com você e para você, quando você não está tentando falar de uma forma direta e reta, sem pensar muito, só vai e fala, porque as pessoas vão achar agressivo. Porque lembre-se, você está fazendo isso por um motivo. Se você quer chegar mais longe, a sua comunicação não pode ser uma barreira que impede as pessoas de te encontrar. Ela tem que ser uma ponte que te ajude a chegar mais longe, a atravessar distâncias. Então, às vezes, a gente tem que, sim, engolir o nosso orgulho e pensar em formas de se comunicar com aqueles que não nos escutariam de primeira. Outro pilar que é essencial para o seu desenvolvimento, para que você alcance tudo o que você quer, é o que você comunica com as suas ações. Você vai ver que no ambiente de trabalho, nós temos diversas pessoas que fazem muito, trabalham muito, dão tudo de si, mas não sabem jogar o jogo da política, não sabem conversar com quem importa e ficam lá na fé de que um dia elas vão ser reconhecidas e elas vão crescer. E aí elas até conseguem uma promoção, mas não sai muito de um aumento de valor que elas ganhem. E é isso. Uma pessoa com esse perfil dificilmente vai ser considerada para uma liderança. E se ela subir, ela vai sofrer tanto que, nossa, vai ser uma das piores experiências que ela já viveu. Por quê? Ela ainda não aprendeu a comunicar com as ações dela o que ela deseja. Por exemplo, quando eu entrei na empresa em que estou hoje, eu entrei como estagiária. E lá eu comuniquei com palavras que, por mais que eu estivesse entrando como estagiária de uma área voltada para relacionamento com o cliente,
eu queria ser PO, mas isso são palavras vazias, sonhos de uma estagiária. Quantos estagiários não entram na empresa todos os meses? O que eu fiz para poder chegar em um momento no qual eu tivesse uma oportunidade de, primeiramente, ser efetivada, depois ir para a área que eu queria e depois conseguir a vaga que eu queria, essas ações foram o que me trouxeram até aqui. Eu continuei me comunicando porque eu precisava que as lideranças, as gestões soubessem aonde eu queria chegar. Mas além disso, eu comecei a ter ações que a gestão pudesse ver como muito positivas e que faziam sentido dentro do cargo que eu queria assumir. Então, sim, eu era uma estagiária, mas eu entrava em reuniões de brainstorm com gestores, com supervisores, porque eles valorizavam o que eu trazia. Porque a criatividade e a visão para negócios que eles conseguiam perceber que eu trazia, fazia com que o brainstorm deles pudesse funcionar muito melhor, pudesse ser muito mais enriquecedor. E isso aconteceu porque eu me comuniquei de forma amigável com eles, porque o meu tom de voz era bom, porque quando eles me olhavam fisicamente, eles viam que era uma pessoa com potencial, porque eu passava isso pela minha forma de me vestir, porque eu demonstrava potencial, e então eu comecei a ser chamada para esse tipo de situações. A minha gestão começou a perceber que, nossa, olha que estagiária interessante, porque muitos analistas júniores e até analistas plenos não conseguiam trazer à mesa os benefícios que uma conversa comigo trazia para um gestor. E aqui eu estou usando o exemplo mais simples do mundo, mas o ponto é, sempre que você achar que a sua comunicação está boa, ela não está. Ainda tem muito que melhorar. E o que eu fiz que mudou completamente a minha capacidade de comunicação foi encontrar um mentor, alguém dentro da minha empresa, que eu acreditava que tinha muito conhecimento de negócio, muito conhecimento de empresa e que poderia me ajudar a me desenvolver. E eu comecei a ter reuniões mensais com esse mentor, às vezes semanais se a situação estivesse muito difícil, aonde eu pedia orientação, eu explicava o que eu tinha feito, onde eu achava que eu tinha errado, onde eu achava que eu tinha acertado. Eu não chegava lá de braços cruzados e esperava que o meu mentor me trouxesse o que fazer. Eu trazia pontos bons e pontos ruins, pontos de melhoria e pedia ajuda. Como eu posso chegar aonde eu quero chegar? Porque se você quer chegar aonde você quer chegar, saiba que muitas pessoas andaram o caminho pelo qual você está andando agora. E muitas podem te ajudar. Muitas não irão, mas muitas podem e vão. Tudo vai depender de se você está comunicando para a pessoa certa a ação certa. Me conta aqui nos comentários se a sua comunicação já engloba todos esses pontos que eu trouxe hoje e eu já posso trazer pontos mais avançados de comunicação, ou se tem algum ponto que você ainda quer melhorar. E não se esqueça, a diferença entre uma mulher que é ambiciosa e admirada e uma mulher que é ignorada ou julgada é exclusivamente o quão bem ela se comunica e quanto poder ela tem. O poder você vai construir aos poucos. A comunicação você pode construir agora. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.